Nasce mais um, nascem dois, nascem três. Nasce em todo lugar, nasce um príncipe, um rei. Nasce escravo da lei, nasce a mãe, nasce a filha de quem não nasceu pra chorar. Nasce o pai, nasce o filho de santo, gerado num ventre livre, que descansa e desperta quando nasce o sol. Nasce o Espírito Santo pra salvar nossa pele. Nasce a chaga da plebe, é mais um no futebol, pra tentar prosseguir, despontar, se iludir. Olá, boa noite. Vem chegando de mansinho, que já está começando a nossa live maravilhosa via Fragmento Urbano, bate-papo tete a tete. Então você que entrou, compartilha com geral já essa hashtag bate-papo tete a tete, certo? Vamos entrando, nosso querido convidado já está aqui, certo? Então já vou conectá-lo. Fala! Olá! Salve, salve! Salve, salve, querido. Satisfação imensa, viu? E eu tenho uma surpresa para você, tá bom? Maestro, você tá preparado para a surpresa? Tô tranquilo. Eu acho que eu só vou... Ah, sim! Pode mandar. E com uma Mesmo? luz. Você já disse que é bom de dança. Então, Ei! maestra Gustavo Oliveira, nosso Tavinho, vai soltar uma propriedade para você musical. Vamos lá. Conhece aí? Oh! Vai curtindo que eu vou te daqui a pouco. Fechou. Isso é Pepeu Gomes, gente. Pepeu Gomes. Se Deus é o quê? Vamos lá. Deus é menina e menino. Ok, maestro, fechando. Meu irmão, agora pra gente descontrair, Boa. eu tô fazendo isso porque assim, é difícil ficar nervoso numa live. E a gente faz algumas coisas, mas hoje eu realmente sinto que o peso e a responsabilidade é muito grande perante quem está desse outro lado aí. Valendo! Muito boa noite. Como é que você está? Quem é você nesse mundo? De onde você vem? Qual é seu nome? Diga aí para geral. Boa noite, irmão. Satisfação imensa em estar aqui. A satisfação aumenta ainda mais, né, com a responsabilidade e a satisfação, né, em abordar um tema que é tão interessante e tão necessário para a gente enquanto homens negros. Então eu me apresento, né, enquanto neto de Zilda Mendes, filho de Helena Mendes, Everton Mendes, atuo enquanto psicólogo clínico e social, com ênfase na demanda do nosso povo, né, que é uma demanda da população negra. Também estudo masculinidades, participo do Instituto Afro Amparo e Saúde, e tem um grupo de masculinidades também, né, que está aberto para todos os irmãos aí que estiverem assistindo, quiserem conhecer a proposta. É um no final. É isso aí, gente. Fica tranquilo. Vamos... Maestro, desculpa. Se acontecer de cair, de travar, a gente segue até onde der. E se não der, a gente sai e entra de novo, tá? Você que está acompanhando aí. A rede está pesada, é muita intelectualidade no ar aí, então pode ser que trave. Tá? E a gente desce e volta de novo. Manda ver, fica à vontade. Sim. Então é isso. Convidando todos os irmãos. Só chegar, as portas estão abertas. Nesse momento os encontros estão acontecendo online. Mas a gente conseguiu um espaço lá na Luz, no Teatro de Container. Então é um local fixo para os encontros acontecerem. E todos estão convidados, né? É só chegar. Mas, olha, quero dizer que é uma honra tê-lo aqui. E a gente não trabalha com puxação de saco, né? A gente trabalha com verdades e realidades e fatos. E quero dizer que, mais uma vez, para as pessoas que estão acompanhando, que essa pessoa que vos fala debaixo da tela aqui, nosso grande psicólogo Everton Mendes, é um dos grandes ícones do pensamento coletivo, da articulação e o pensamento da comunidade negra, né, viabilizando o pensamento do masculino negro. Essa revisão desse momento que a gente está vivendo, essa necessidade de rever o nosso pensamento, o nosso comportamento, como é ser homem negro na masculinidade de hoje. Se eu falei mentira, você me corrija, por favor.
É isso? Não, não. Certíssimo. Everton, a ideia não é uma entrevista, é um bate-papo, fique à vontade. Mas tem alguns tópicos que a gente acabou conversando na semana, as pessoas vão saber, para não parecer que, né, nossa, eles têm telecomunicação, telecinese, né? Sim. Mas eu vou dar uma de Raul Gil, assim. Com 3 letras, Silvio Santos, né? Qual é a nota, maestro? A palavra é jacaré. Boa. Vamos contextualizar, né? Como que a gente chegou no jacaré? Fica à Que foi vontade. pedido, né? Exato, exato. Pelo pessoal do Fragmento, para que eu gravasse um vídeo falando, um vídeo com uma expressão corporal, né? Uma dança. Eu falei, pô, não sei dançar, meu. O que eu vou mandar aí para essa rapaziada? E aí me veio na cabeça o jacaré, né? E aí eu coloquei, né? Fiz uma introdução, mandei o vídeo dançando o tchan. Porque o jacaré, né? Nos anos 90, não sei se consciente ou não, mas ele já fazia um movimento, né? Contra o masculinismo, que é a ideia do homem negro viril, né? Do homem negro potência, do homem negro forte. E, né? Como comentou, um puta negão rebolando a jaca, né? E aí ele já estava iniciando esse processo de desconstrução. Exato. E após os movimentos dele, ele conseguiu abrir campo para diversos outros homens dançarem, né? E não só homens negros, mas homens brancos também. Então acho que é uma pessoa importante que a gente, né, precisa falar nesse momento, que subverteu uma lógica que foi colocada para nós. Então o jacaré é necessário, né? Trazer nesse contexto. Eu vejo 2 momentos importantes que eu queria compartilhar contigo e saber o que você acha sobre isso. Eu vejo 2 momentos importantes da nossa sociedade pós anos 80, vou colocar assim, que o homem percebeu a importância do quadril, né? No Esquina a gente tem esse trabalho, né? A pesquisa Esquina, um dos fundamentos da pesquisa Esquina, muito bem dirigido aí por Annelise Mayumi e Douglas Jesus e toda a nossa produção, companhia, um beijo para geral. Mas a gente discorreu muito sobre a importância da bacia. O que é a bacia no corpo humano? O que é a bacia para o homem, né? É justamente esse cálcio todo, né? Essa estrutura óssea que carrega, além dos nossos órgãos, carrega todos os líquidos importantes, né? Sustentam os líquidos importantes no funcionamento do corpo. Principalmente os que são responsáveis em amparar os hormônios, né? Então você tem o sangue, você tem a água, você tem o esperma, todos os elixires da vida aí. E aí tem dois momentos importantes na sociedade que eu sinto, que eu percebo, que um foi a lambada. Lembra quando surgiu a lambada? O Beto Barbosa, adocica meu amor, né? Sim. Parada toda das novelas. Eu era muito novo, mas eu não me lembro de um período que o homem de fato dançava, né, envolvendo e mexendo o quadril. Esse foi um período. Mas também não era muito agregado ao homem negro, considerando que a lambada é um ritmo nordestino, né? Mas quando o jacaré aparece dançando, né? Que eu falo, né? É igual o niga nos Estados Unidos. Eu sei que é proibido essa palavra lá, mas os pretos podem falar. Quando você vê um negão, porra, de quase 2 metros de altura, daquela plenitude, daquela largura, segurando o tchan com um shortinho igual da Carla Pérez, porra, eu falei, bicho, se ele pode, eu também posso. E na quebrada, assim, isso foi um bom... Eu penso que isso trouxe uma discussão. É isso mesmo, né? Sim, então, surge essa discussão nesse momento, né? E a sociedade, né, dentro de uma lógica colonial, a tendência dela é se dividir, né? Então nós tínhamos o movimento que se opunha e o movimento a favor, né? E homens que aderiam à dança enquanto o movimento favorável, em momento nenhum deixava de lado a sua masculinidade. Né? O tema que você trouxe pra gente, a música tema que você trouxe pra gente iniciar a live, ela condiz com essa proposta. Porque nós somos, né, homem e mulher, independente do gênero que a gente nasce, que a gente se desenvolve. Exato. Então eu consigo, né, manter a minha feminilidade, mesmo sendo um homem. Então eu posso demonstrar o meu afeto, eu posso ser carinhoso, eu posso ser sensível, e eu também posso rebolar a minha jaca, né? E mais uma vez, nesse momento, a gente teve essa cisão, mas os homens, nessa situação, conseguiram se manter e conseguiram demonstrar, né, a virilidade
mesmo, né, tendo ações consideradas ações femininas. Então foi um marco, né, importante para essa desconstrução. E como a gente conversou, né, a desconstrução não é de hoje. Hoje a gente tem um movimento muito importante, né, para repensar a masculinidade negra, mas já tem muitas pessoas, né, anterior a isso desconstruindo essa lógica tóxica, né, que no final só deterioriza a gente. Eu vou entrar numa linha aqui que, né, você me apresentou e eu fiquei extremamente feliz de conhecer esse termo, porque a gente também precisa de acessibilidade de vocabulário, né? Talvez entender na oralidade, na palavra, o que nos contempla ou não. E aí você me apresentou o tal do masculinismo negro. Você já citou essa palavra hoje. E aí eu vou te perguntar, o que tem a ver masculinismo negro, jacaré do El Chan, masculinidade tóxica, saúde mental do homem negro? Uma vez, gente, entendendo que o nome deste tema aqui, desse bate-papo, é Saúde Mental do Homem Negro e Periférico, Caminhos de Cura. O que tudo isso tem a ver com cura, com saúde do homem negro? E a gente está falando de jacaré do El Chan. Masculinismo negro. O que você pode falar pra gente? Sim. A ideia do masculinismo surge no final dos anos 90, nos Estados Unidos, no movimento de homens contrário à ideia do feminismo. Então, se as mulheres buscam igualdade, né, os homens também buscavam igualdade, mas uma igualdade que não fazia muito sentido. Sim. Então, se o homem é obrigado a se alistar, a mulher está buscando igualdade, ela também, né, tem que se alistar. Se o homem tem uma maior adesão em trabalhos braçais, as mulheres estão buscando, né, igualdade, então elas também devem ser submetidas a trabalhos braçais. Esse foi o nascimento do masculinismo, né? Quando a gente fala sobre masculinismo negro, é uma forma de homens negros agir, mesmo que isso traga prejuízo, mas ele entende, né, que isso está sendo benéfico. A gente pode trazer, né, no contexto da hipersexualização, porque muitas vezes o homem se relaciona a partir daquele visual, né, que é uma construção branca sobre o homem negro, sobre o corpo do homem negro, que denota toda a ideia de virilidade, que é a única forma que faz com que o homem negro seja visto. Então ele se apropria disso, né, fazendo de uma verdade que é posta para ele, e acredita que ele está fazendo um movimento benéfico para ele. Então isso acaba sendo prejudicial, e ele não tem consciência disso, mas é um comportamento aceito. É porque a nossa humanidade é negada. E no momento que eu encontro uma forma de agir, independente dessa forma ser prejudicial ou não, eu me legitimo enquanto sujeito. Então é nisso, né, que a ideia do masculinismo vem. São comportamentos prejudiciais que o homem negro tem, mas que ele entende como sendo algo positivo. Então a gente adere isso e acaba tendo isso como a nossa verdade. E aí quando a gente fala, né, sobre a masculinidade tóxica, são todos esses comportamentos do homem branco, né, que a gente, na tentativa de buscar a nossa humanidade, de se igualar ao homem branco, acaba reproduzindo, e também é prejudicial. E aí você trouxe, perdão, né? Fica à vontade. Você dá um delay aqui e a gente vai embora. Fica à vontade. Sim. E aí... Olha, tem muita gente que está dizendo aqui que não conhecia o termo masculinismo negro. Inclusive, deixa eu já deixar para vocês aqui uma dica. Tem pergunta? Fica à vontade. Tem se o seu celular tiver essa possibilidade, tem uma caixinha aqui do lado dos comentários com ponto de interrogação. Você pode enviar suas perguntas, porque temos uma produção extensa e qualificada para nos informar todas as necessidades de sanar perguntas, sanar respostas, sanar dúvidas, tá? Então fica à vontade de mandar as suas perguntas aqui. Então, voltando, como muita gente não conhecia o termo masculinismo negro, é o lado negativo desse masculino, em suma, né? O lado negativo desse comportamento masculino negro, né? Posso tentar dar um exemplo e você confirma para mim se é isso ou não? Claro, claro. Bom, junto disso vem o tal do termo, também que muita gente não conhece, objetificação do corpo, objetificação ou coisificação do corpo do homem negro. Ok? Confere? Sim.
Sim. Então vamos lá, vamos na brincadeira do sim ou não. Ah, irmão, sou, tá ligado? Na quebrada lá várias minas, mina vê um negão, fica louca, mano, porque o bagulho é 1000 grau. Isso é masculinismo negro? Isso é masculinismo negro. Eu me legitimo, né, a partir de um adjetivo que é qualificado, né, por outra pessoa, na maioria das vezes pessoas brancas, e me traz uma pseudo elevação da autoestima. Isso é masculinismo negro. Segunda. Ei, o branquinho lá é uma vacilão, mano. Ei, nem tá ligado, tá aqui malandragem, mano. Aqui, ó, o bagulho tem que, tá ligado? Tem que ser swingado, tem que ter malandragem. Esse maluco não tem swing não, mano. Que nem nós assim, tá ligado? Não é pretinho, não sabe a direção do sistema. Isso é masculinismo negro? Masculinismo negro. Nós fomos, né, considerados malandros a vida inteira. Né? A partir do momento que eu me exalto, né, e me legitimo a partir dessa malandragem, o masculinismo negro, né, está sendo evidenciado. Vamos lá. Outra situação que não parte necessariamente de um homem negro, mas que parta de uma pessoa não negra, uma pessoa branca. Nossa, aqueles dreads são maravilhosos, daquele pretão. Ai, queria tanto sair com ele, deve ter um pau enorme. É masculinismo negro? Racismo. O masculinismo negro é quando eu me legitimo, né? Entendi. Desses estereótipos que são colocados para mim. Isso é bom, então, a gente entender isso, para a gente também não sair reproduzindo a esmo a qualificação das palavras, né? O masculinismo, ele quando parte da primeira pessoa, quando eu, enquanto homem negro, me coloco na situação superior pela questão etnorracial, é isso? Isso. É isso mesmo. Tá servindo um pouquinho de água aqui? Principalmente, né, com relação a essas aparições coloniais, né, que são todos os estigmas que são colocados sobre os nossos corpos. Entendi. Isso é o masculinismo. Não deixa de ser uma variação do racismo, né? Só que isso pela perspectiva do homem negro. Isso, confere? Isso mesmo. Sim. Gente, informações importantes. Eu não posso deixar de dizer nesse nosso canal que é o seguinte. Esse bate-papo, obviamente nós temos as redes são livres, porém a Fragmento Urbano está concluindo esse trabalho para o PROAC. Então esse projeto está sendo financiado pelo PROAC, Circulação em Dança, com o projeto Pro Entre Esquinas. Pro Entre Esquinas. Esquina é o nome desse trabalho. Ok? Recebendo várias cartinhas diretamente da China. Mentira, da China não está rolando muito não receber cartinha. O masculino negro é igual ao termo masculinidade tóxica? É uma pergunta. A masculinidade tóxica, ela afeta tanto nós, né, enquanto homens negros, quanto os homens brancos. O masculinismo negro, ele vem do momento que a gente se legitima a partir de um eretismo exacerbado, né, sobre os nossos corpos, sobre uma virilidade absoluta. Então isso faz com que, né, dê margem para o masculinismo negro. Então é quando eu me legitimo a partir dos estereótipos que são colocados sobre os meus corpos, o meu corpo, os nossos corpos. Então isso é o masculinismo negro. Então uma mina chegar para mim e falar, pô, da hora, eu quero sair com você porque você é gostosão, porque seu pau é daquele jeito. E eu me aproprio disso enquanto a minha verdade, né? E tenho as ações a partir disso, isso é o masculinismo negro. Entendi. Bom, espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu, fique à vontade, coloque a sua perguntinha. A nossa caixinha está bombando aqui, então tem toda uma produção prestes a atender essas dúvidas. E aí a minha produção interna aqui, Gustavo Oliveira, Hugo Gustavo da Dança, vai me permitir continuar essa questão. Eu tenho uma pergunta de cunho próprio. O que te motivou à psicologia? O que te motivou a ser levado à psicologia? E principalmente a entender a necessidade de lidar com mentes de homens negros. Eu sei que você trabalha em vários âmbitos, né, da questão psicológica, do tratamento, da terapia, enfim. Mas você tem um trabalho muito pontual e muito dinâmico, né, nas redes, principalmente, e fora das redes, em relação à manutenção do mental do homem negro. O que te levou a esse lugar? Sim,
a ausência de um lugar para o autocuidado, né? A gente está falando em diversos movimentos que o homem negro, ele morre, né, o tempo todo, que o homem negro é o mais encarcerado, que o homem negro é o que mais abandona os filhos, mas pouco nós temos ações, né, em prol disso. Então, se eu te questiono, né, qual é o espaço que você conhece de autocuidado para homens negros? Qual é a sua resposta? Qual é o espaço que você conhece, né, para isso, para o nosso autocuidado? Não há um espaço, não há um local, né, para onde a gente possa correr nos momentos que a gente não dá conta. E nisso, a gente consegue identificar o reflexo na sociedade, porque a maioria dos homens negros que não dão conta de lidar com a realidade acaba se cindindo com ela. E a quantidade de homens negros em situação de rua é gritante. Talvez se a gente tivesse medidas preventivas, nós não teríamos, né, a quantidade tão significativa de homens negros em situação de rua. E o Instituto Afro-Amparo é um projeto pensado, para pessoas pretas. Porém, dentro desse contexto, a adesão dos homens também foi muito baixa, né? Numa turma com 30 pessoas, 80% são mulheres. E aí, nesse movimento, com esse incômodo, a gente pensou em criar uma ferramenta que pudesse trazer homens, né, para conversar com essas mulheres, e a gente conseguiu identificar que eles precisavam ser cuidados, ser vistos, ter uma conexão maior com si mesmo para adentrar esse espaço. Porque a autoestima do homem negro, infelizmente, quando desprendida de todos esses estigmas, né, que são colocados sobre ele, ela é muito baixa. Então os homens não se acham bonitos, não se acham capazes, né, se consideram insuficientemente financeiramente. Então nós temos várias questões que muitas vezes está pautado num ideal branco. Então, eu nasci na periferia da Zona Leste, as minhas possibilidades são muito mais reduzidas do que os caras que nasceram aqui no Paraíso, né? E aí eu saio da escola, onde a escola tem uma estrutura pautada para o meu fracasso, onde as crianças, né, pensando em meninos e meninas, brancos e negros, os homens negros são as crianças que mais fogem, né, do sistema escolar. Então, desde então, o racismo estrutural é tão elaborado que o homem negro não se sente contemplado e é o que mais, né, dá vazão. Até então, né, o menino negro é o que mais dá vazão ao sistema escolar. Então, eu tenho uma ideia... Por favor. Continua. Eu tenho uma ideia completamente distorcida de sucesso, uma vez, né, que o sucesso evidenciado é sempre o do homem branco, e o sucesso dentro do meu contexto, ele vai ser muito mais difícil se eu me basear no ideal do homem branco, porque eu já tenho um prejuízo escolar, muitas vezes eu tenho um prejuízo familiar, então eu nunca vou conseguir competir, né, por igual com relação ao homem branco. Quando a gente cria um espaço para os homens negros olharem para isso e pensar, né, sobre a ideia de sucesso, sobre as possibilidades que eles têm e que eles não conseguem enxergar porque eles se olham com o olhar do branco, a gente consegue ter resultados efetivos. Então a gente primeiro precisa preparar o campo, né, para que o homem negro se cuide, para depois ele conseguir se relacionar com outras pessoas de uma forma mais humanizada, porque até então ele não se considera humano. E percebendo isso, né, percebendo toda essa distorção, a gente pensou nesse espaço para atrair os homens, para que eles começassem a se olhar e entendessem, né, que o sucesso e que a forma de interagir, de se relacionar com o mundo, é muito distante da forma que é colocada pela lógica colonial. Então é desse movimento que nasce o grupo de masculinidades e o interesse pelo trabalho com homens negros. Então, gente, é o seguinte, percebam a importância. Isso falo para homens negros, falo para mulheres negras, para pessoas brancas, pessoas não negras, a importância de se entender o que é um plano de sucesso na perspectiva de um homem negro. Não tem nada a ver com a perspectiva ideal de um homem branco. As condições não são pares, não são similares. Teve uma pergunta muito bacana aqui. Eu vou falar duas perguntas de uma vez. Uma parte dela você já respondeu, que é o seguinte. Pergunta do Pedro, que está dizendo aqui. Vejo que muitos homens pretos levam o debate sobre masculinidade negra como fragilidade, demonstrar fraqueza.
como podemos aprender mais sobre a gente, a forma de lidar perante a luta das mulheres? Isso é uma pergunta, eu vou juntar com outra aqui. Qual as maiores questões que você identifica nos homens negros atualmente? Eu entendo que ele fala questões como negatividades, né? Sim. Uma forma, né, de ajudar na luta das mulheres é ouvindo as mulheres. Porque a gente se fecha, né, na nossa ideia machista. Então, muitas vezes a gente escuta somente o que os outros homens falam, né? Quando homens, a maioria dos homens que chegam à minha clínica foi porque escutaram as mulheres e as mulheres conseguiram identificar que eles não estavam bem. Né? Muitas vezes elas não reconhecem o motivo, eles também não reconhecem o motivo, mas no momento que eles conseguiram escutar, eles se voltaram para a necessidade do autocuidado. Então, né, escutar as mulheres é o essencial para a gente estar enquanto aliados dessa luta. Porque a gente precisa pensar a negritude em comunidade. Né? Não dá para as mulheres fazerem movimentos separados dentro do feminismo negro e a gente ficar esperando, né, que elas tragam ferramentas e mecanismos para a gente conseguir, né, dar conta da nossa demanda. Porque a gente está sobrecarregando as mulheres. Né? Eu preciso me cuidar, eu preciso olhar para mim, pensar sobre as minhas demandas, né, me dispor ao autocuidado para que a gente consiga, né, pensar a negritude em comunidade. Exato. Olha, eu já falei que aqui rola de lei, então quando eu brecar, você continua. A segunda pergunta, né, é sobre a demanda, a principal demanda que eu percebo. Exatamente. Sim. É muito perspicaz apontar uma demanda. Porque apontando uma demanda, eu faço a mesma coisa que a ideia colonial faz com os homens negros, né? Olhar para todos de um único modo. Então a gente precisa pensar em pluriversalidade, né? Em homens negros plurais. Cada homem traz uma demanda diferente. Cada mente é um universo, né? Principalmente o homem negro, né? Sim. Eu gosto, né, de trazer o conceito de pluriverso. Né? Porque o universo dá a ideia de único. Pluriverso é uma ideia plural. Então, né, somos pluriversais. Né? E quando a gente pensa, né, numa demanda específica, é muito difícil centralizar. O que a gente consegue encontrar em pontos comuns é a questão da autoestima mesmo. Porque o homem negro muitas vezes se sabota porque ele não tem consciência do seu potencial. E aí a gente volta para a ideia de sucesso, né, que está pautado na ideia de sucesso branco. Então, quando a gente cinge com esse ideal branco, muitos homens conseguem resgatar o sol existente dentro dele. Então, eles conseguem ter movimentos em prol de si. Então, essa é a principal demanda, né, da clínica. Sabe, Everton, que cada bate-papo aqui, para quem acompanhou, você conseguiu entrar em alguns, cada bate-papo surge um termo incrível que a gente adota e fica pensando durante o dia, reverberando, né? E aqui, obviamente, já surgiram vários. Então eu quero, gente, pedir para vocês criarem hashtags. A primeira hashtag que foi criada dentro das discussões aqui do fragmento é hashtag bate-papo tete a tete. TTATT. Então, hashtag bate-papo tete a tete. Toda vez que você colocar fragmento urbano em algum plano de rede, você coloca aí hashtag bate-papo tete a tete, fragmento urbano. Essa é uma. Acabamos de ter outra aqui, que é extremamente necessária, que é o pluriverso. Pluriversalidade. Então, hashtag pluriversalidade, obviamente, sempre marcando aí o Everton Mendes e a Fragmento Urbano, né? Pluriversalidade. E eu vou pedir agora uma outra também. Masculinismo negro. Coloquem essa hashtag e marquem também Everton Mendes, porque essa é uma das pessoas, não vou dizer que é a única, né? Nem só a mais, mas é um dos grandes qualificados para explicar e falar sobre o masculinismo negro. Eu vou oferecer uma canção para você e para todas as pessoas que estão presentes, uma canção de minha autoria, inspirada pela minha mãe, inspirada pela pluriversalidade do pensamento do homem negro. Tem algumas pessoas que já conhecem. Chama-se Eu Me Lembro Bem, Doutor. Agora eu vou explicar por que chama-se Eu Me Lembro Bem, Doutor. Uma canção que eu fiz inspirado na segunda tentativa de procurar um tratamento terapêutico, um tratamento psicológico.
um acompanhamento. E aí eu me imaginei sendo um homem negro num divã. Eu falei, pô, como seria isso? Fiz a brincadeira com o Coruja, BC1, nosso irmão, um salve. Mas eu queria te mostrar essa canção. É um homem negro no divã, hein? Você vivencia isso todos os dias. Eu me lembro bem, doutor, de quando a minha mãe me falou. Me lembro sim e tal, fase ginasial, rumo ao colegial. Me lembro bem, doutor, que a minha mãe me falou. Pra ser melhor uma vez, considerado talvez melhor que eles, melhor é ser melhor outra vez, 3 até 6 vezes mais vezes, quantas for capaz, e tudo isso se for reconhecido, rapaz. Eu me lembro bem, doutor, de quando um africano falou. Era 3 de maio, África Central, 1491, em Banza, Congo, aconteceu a conversão de um rei, as leis cristãs de um branco europeu, que rompeu o elo espiritual do negro, um negro. Custa caro ser negrão, mas aí vou te falar, eu não troco 10 dos seus por um dos meus irmãos. Não sou moda de verão pra você querer colar na minha praia, o sol é meu e dos meus. Eu me lembro bem, doutor, de quando o vacilão me falou. Saiba, não é de bom tom, cabelo black, pompom, tonalidade marrom. Rap não toca no som. Música o que africana, zumbi, diáspora, fom. Se samba fosse balé, samba seria tão bom. Eu já ouvi isso, hein? Eu me lembro bem, doutor, de quando um amiguinho falou. Desce daí, urubu, pássaro preto, anu, teco de piche, Pelé, manequim de candomblé. Saci de branco ou Zé, pilintra, irmão do buiú, carvão, café, feijoada, mandei logo tomar no. Custa caro ser negrão, mas aí vou te falar, eu não troco 10 dos meus por um dos seus irmãos. Não sou prova de verão pra você querer colar na minha praia, o sol é meu e dos meus, então custa caro ser negrão, mas aí vou te falar, eu não troco 10 do seu por um dos meus irmãos. Não sou prova de verão pra você querer colar na minha praia, o sol é meu e dos meus. Eu me lembro de doutor, quando a minha mãe me falou, não para, filho, segue. É isso. Eu já quero pegar um ponto aí da sua canção, né? No momento que você fala sobre ser 2 vezes melhor, 6 vezes melhor, né? E é o que o Brau traz, né? Como que a gente vai ser, né, 2 vezes melhor se a gente está 500 anos atrasado? Exato. E a gente se desenvolve a partir dessa cobrança, né? Eu preciso ser melhor, eu tenho que ser 2 vezes bom. E aí eu negligencio, né, o meu sono, eu negligencio os meus momentos de lazer. E aí eu identifico que isso não é possível, eu acabo buscando mecanismos de fuga. Então, né, eu vou beber, eu vou usar droga. A gente entra muito nesse lance do auto-ódio. Então, né, isso é uma verdade que a gente precisa desconstruir ontem. Né? É impossível a gente ser 2 vezes melhor. A gente precisa entender, né, qual é o nosso ponto de partida e onde a gente quer chegar. Se a gente pensar a partir disso e traçar objetivos, dificilmente a gente vai ficar com essa autocobrança de preciso ser muito melhor. Olha, é muito louco isso, né? Eu vou começar a ler algumas perguntas que estão se acumulando aqui. Algumas eu vou comentar sobre, e outras são perguntas mesmo, né? A gente passou o tópico de malandragem, o que significa essa malandragem na quebrada, e a gente sabe que tem um contexto realmente, mas a maioria das pessoas, situando a questão do homem negro, leva a malandragem como o bom jeitinho brasileiro, mas também isso é antropológico, né? Isso a antropologia colocou muito bem, a imprensa, a mídia colocou e coloca isso muito bem, que o homem negro, principalmente o homem negro periférico, ele tem um dom pro jeitinho, tem um dom para malandragem. E a gente tem um grande mestre aí, que é o seu Jorge Ben, que, né, a gente falou sobre isso, que numa devida música, ele fala muito bem que se o homem soubesse o quanto é bom, se o malandro soubesse o quanto é bom ser honesto, seria honesto só por malandragem. Né? Então, alguém citou as positividades e negatividades de ser malandro. Tá, isso aqui.
Eu vou colocar então algumas questões para a gente já englobar de uma vez só. Você também já disse, falou sobre isso. Como lidar com a autossabotagem do preto próximo? Não entendi a situação, mas aí você interprete como você entender. Como lidar com a autossabotagem do preto próximo? A falta de luta do preto que te põe para baixo. Não entendi bem a pergunta, gente. Vou tentar de novo. Como lidar com a autossabotagem do preto próximo? A falta de luta do preto que te põe para baixo. O que eu estou entendendo, né? Não sei se eu vou conseguir responder, se faz sentido, se foi essa a pergunta mesmo, mas muitas vezes nós temos irmãos que não estão tão conscientes quanto a gente, ou que não conseguem vibrar no momento que a gente tem sucesso. Né? A gente fica esperando, por ser um igual, a gente fica esperando que essa pessoa acabe incentivando a gente. Mas isso não acontece. Né? E aí eu penso, né, que a pergunta é, como com isso? É importante a gente ter compreensão do que nós somos. Né? Perdão, só um minutinho, Everton, perdão. O teu áudio, ele ficou baixo do nada, assim, tava bem legal, ele ficou baixinho. Voltou. Voltou? Voltou. Então, nessa questão, né, é interessante a gente entender quem nós somos, né? E por que nós esperamos a validação do outro, né? Por exemplo, uma aprovação, né? Por que será que eu preciso da aprovação do meu irmão, uma vez que eu estou consciente que eu estou conseguindo sucesso? Né? Dentro da nossa construção, o Djonga traz isso no CD novo dele, que o negro não está pronto para ver o negro vencer. Né? Eu não consigo trazer isso como uma verdade, porque tem todo um histórico por trás disso. Então, a gente consegue pensar a partir da carta do Willy Lindt. Né? Depois eu posso compartilhar. Por favor, porque ele criava por favor, compartilhe essa carta. Repita, então, o nome da pessoa. Porque estou dizendo que eu tive conhecimento e a importância dessa carta, e ela é pouco acessada. Então, por favor, se você puder repetir, e quem estiver por aí anotar, sobe aqui para a gente, porque esta carta é de suma importância. Por favor. Tá, é Willy Lindt ou Willy Lindt. É que Lindt é uma marca de chocolate, né? Eu sou bem chocolate, então eu faço essa confusão. Mas na carta, né, tem um contexto que ele criava estratégias para colocar o negro contrário ao outro negro. Então, no momento que eu entendo isso, que eu cresço, né, com essa consciência, dificilmente eu vou vibrar com o sucesso do meu irmão. Então eu vou olhar para ele, se eu não tiver um ideal de negritude e de desenvolvimento em comunidade, dificilmente eu vou vibrar, né? Eu vou olhar o pretão crescendo e vou falar, porra, o cara tá virando boy, porra, tá abandonando. É como se fosse, né, algo, né, inconformável para nós ver o nosso igual se desenvolver. Então eu vejo bem por essa perspectiva, né? A gente não precisa da validação de outra pessoa. Eu preciso ter consciência do caminho que eu pretendo seguir. E a partir disso eu tenho ações para o meu desenvolvimento. Hora ou outra, no meio desse caminho, nós vamos encontrar pessoas que vão, né, incentivar e vão vibrar com as nossas conquistas. Mas a maioria delas não vão. Então é importante que a gente esteja consciente dos nossos ideais. Olha, é importante frisar aqui, o Thiago Sonho, ele trouxe essa informação para a gente durante os trabalhos de esquina, porque eu reforcei a ideia de você, né, citar o Willy Lindt. Porque, para quem não sabe, essa carta que visa difundir a fragilidade, uma estratégia de fragilidade, uma estratégia ofensiva para, como eu posso dizer, uma estratégia ofensiva para atingir as pessoas, a comunidade negra na sua fragilidade. O termo Lindt é o que dá origem ao termo linchamento. O nome Lindt, o sobrenome Lindt, que é justamente o sobrenome de Willy Lindt, é o que dá origem ao termo linchar, o verbo linchar, né? Então, é a gravidade dos fatos e dos pensamentos de um sistema que visa, consequentemente, né, corriqueiramente oprimir e escravizar principalmente a mentalidade da comunidade negra e toda a comunidade que não seja necessariamente, que faça parte da estrutura branca, né, da branquitude. Estou falando besteira, professor? Ou é isso? Não. E a psicoterapia vem justamente com esse propósito, né? De buscar uma cinzão
com essa realidade colonial? Porque a gente acaba ficando refém disso. A gente adere isso como uma verdade e a gente tem uma vida frustrada porque está buscando algo que não é nosso. Então, a proposta do autoconhecimento é essa, né? Principalmente da clínica realizada. É cindir com o mundo branco e entender você enquanto potência. Porque somos potência, mas essa potência muitas vezes está apagada. Entendi. Então a gente precisa acender. Tem uma pergunta aqui para o Everton. Todo mundo precisa de terapia? Ainda há muita resistência dos homens negros em fazê-la. Todas as pessoas precisam de terapia se tratando da comunidade negra e de homens negros? A demanda do racismo, ela é muito grande na nossa vida. Então nós somos impedidos, né, de andar na rua. Eu estou correndo risco o tempo inteiro enquanto um corpo negro na rua. Eu sou hostilizado no momento que eu adentro a todo tipo de estabelecimento, com olhares e julgamentos. A minha projeção, né, social, profissional, está atrelada à validação de outras pessoas. Isso me traz sofrimento. No momento que eu consigo quebrar todas as barreiras e tenho uma ascensão social, chegando lá eu vou estar sozinho, porque eu vou olhar e não vão ter outras pessoas negras, né, alcançando status sociais elevados. Então tudo isso acarreta sofrimento. É importante que todos buscam terapia para desenvolver estratégias para lidar com isso. Infelizmente, nem todos têm essa possibilidade e a gente carece, né, de serviços públicos com essa oferta. Mas o ideal é que todas as pessoas pudessem fazer terapia. Entendi. Principalmente pessoas pretas. Principalmente, né? Que tivessem possibilidades particulares e possibilidades financiadas, né, por um determinado governo que pudesse propiciar, em suma, em lei, existe. Para quem tem muita gente não sabe, inclusive o meu primeiro acesso a uma manutenção psicológica foi através do sistema de saúde, certo? As unidades básicas de saúde propiciam, algumas pelo menos propiciavam, uma plataforma de atendimento às pessoas, enfim, pessoas que tenham ou não condições, como o sistema de saúde ele tem que favorecer a todo e a toda cidadão, a todos cidadãos, perdão. Então, nas unidades básicas de saúde, procurem, não sei se é da melhor forma, não sei se a plataforma funciona com toda a mecânica e uma mecânica rápida, né, que propicie, de fato, um bom atendimento para você. Mas existe uma plataforma nas unidades básicas de saúde que propiciam um atendimento psicológico. Ok, maestro? É isso, Sim, né? e tem muitos psicólogos também que atendem por valor social, né? A questão financeira muitas vezes não é um empecilho, porque tem coletivos atendendo, né, também em valor social, tem movimentos sociais que não cobram por atendimento, tem um movimento muito legal da roda terapêutica das pretas. Esse é um movimento, né, para mulheres, mas Exato. também acontece. Então tem várias fontes. O próprio Instituto Afro-Amparo, então tem várias fontes para que pessoas negras entrem em contato com a saúde mental e a psicoterapia. Fala um pouco mais sobre o Afro-Amparo. O que é o Afro-Amparo? O Afro-Amparo é um coletivo de profissionais da área da saúde, composto por enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, educadores físicos, médicos. É um movimento tentando dar conta da política de saúde da população negra. E a gente tem ações de maneiras preventivas lá no Instituto. Então você vai entrar em contato, né, com todos os profissionais de forma preventiva. E a maioria das atividades que nós fazemos é no formato circular, trazendo, né, resgatando a ancestralidade, pensando a ideia de comunidade e colocando todas as pessoas em condição de iguais. É um movimento muito bacana. A ideia surgiu do Paulo, que é o educador físico. Ele, pensando no autocuidado, ele buscou pessoas que pudessem trocar serviço. Então, eu vou buscar um psicólogo, eu faço um trabalho de personal e ele cuida da minha saúde mental. Vou buscar uma nutri, ela cuida da minha comida e eu ofereço um trabalho de personal para ela.
E aí, juntando essas pessoas, a gente começou a se cuidar, deu muito certo. As pessoas entraram numa condição, saíram em outra, e a gente decidiu abrir para o público. E a gente teve a primeira turma, a segunda turma, que foi bem bacana, e nesse momento estamos na terceira turma, porém impedidos de realizar as atividades devido ao momento que nós estamos. Mas é um projeto maravilhoso, tem um teaser feito pelo Condizila, bem bacana, que explica muito detalhadamente o que é o Instituto e mostra, ilustra as ações dele, e é válido para todos também. Então, tem o Instagram, vocês podem acessar, vale a pena conhecer. Eu queria fazer uma pergunta em relação ao Aframparo. Qualquer profissional da área da saúde pode se agregar, pode querer fazer parte e construir junto com vocês? Como é que funciona? Como entra em contato? Como é que funciona esse processo? Então, nesse momento, não. Nós temos um núcleo formado, né? Os profissionais interessados, eles precisam passar por esse processo de assistido para entender a demanda, né? O que acontece nos encontros, para depois disso ele ser selecionado ou não. Nesse momento está acontecendo uma seleção. Então, não está mais aberto para todas as pessoas. Entendi. Olha, eu vou começar a adentrar um assunto que a gente também conversou muito e tentando passar pelas várias perspectivas do que é a palavra cura, né? Eu tenho conversado com algumas pessoas que eu tenho um grande apreço, um grande carinho, perdão, principalmente da área cultural, da área da arte. Essas pessoas vêm dizendo uma palavra que eu acho muito importante e interessante, que é a palavra chamado. Muitas pessoas, principalmente pessoas negras, não sei, né, vou dizer isso pela perspectiva de crença que eu tenho. Talvez a nossa ancestralidade esteja nos chamando, nos chamando, né? A palavra é chamado. Esteja nos chamando para nos voltarmos ao processo de cura do nosso povo, para a gente poder ter uma visão mais ampla e dimensionada de cura de nós mesmos e podemos avançar. Enfim, estou dizendo isso e vou atelar uma pergunta aqui. Fico pensando muito... Não, a pergunta toda é: você não é tão negro. Como reagir a essa pergunta de outras pessoas negras devido a não ter o tom de pele mais escuro? Filho de mãe negra com pai branco, o mestiço. E essa mesma pessoa colocou: fico pensando muito nos caminhos de cura para a nossa mente e corpo, fundindo do homem negro periférico. Não entendi isso aqui, mas tudo bem. Fico pensando muito nos caminhos de cura para a nossa mente e corpo, do homem negro periférico. Haja atenção a essas questões, cada tema é uma imensidão. O que você acha disso? Sim. A questão do colorismo, dá para a gente voltar também na carta de Willie Lynch, né? Porque ele também criava questões, né, para pessoas negras estarem contra pessoas negras, né, mostrando que uma pessoa estava mais próxima do branco do que a outra. Tudo isso serve para distanciar a gente enquanto comunidade. Se eu acabo aderindo esses ideais, né, e trazendo essa luta para mim, a gente, enquanto comunidade, nunca vamos conseguir nos unir. E a proposta, né, é que enquanto negro, independente do tom de pele mais claro ou do tom de pele mais escura, que a gente reconheça, né, os prejuízos e os benefícios que a tonalidade nos dá. E a partir disso, entenda também, né, um irmão mais escuro no momento que ele fala que ele é mais prejudicado do que o irmão mais claro. É muito um exercício de empatia, né? Se eu entendo meu irmão, entendo a questão dele e me entendo enquanto uma pessoa negra, eu não sou deslegitimado pela minha tonalidade mais clara. Então, eu acredito que a estratégia é essa, né? Se reconhecer enquanto pessoa negra, a gente não pode, né, não deve se distanciar da gente por ideais brancos e reconhecer também, né, os prejuízos que um homem negro mais escuro tem com relação ao homem negro mais claro. Isso é um estado de consciência muito importante, né? A gente usa o termo colorismo, mas mais uma vez você citando aí que o sistema, e quando a gente fala de sistema, quando eu falo de sistema, é visando toda um operacional da branquitude. E não necessariamente branquitude está relacionado à cor da pele branca, mas há um sistema, como você mesmo disse,
né, imposto pelo colonialismo, pelo imperialismo, um sistema que visa, né, o patriarcado do homem branco, o ideal do que é o sucesso de homem branco. E, obviamente, que existe um jogo contra essa grande maioria, porque não somos minoria, né, nem no Brasil e nem no mundo. Então, a gente sabe muito bem que é um plano muito bem arquitetado, e a gente vem falando disso muito, muito e muitas vezes. Tem uma Sim. pergunta para ti. Fica à vontade, por favor. Fica à vontade. Teve uma outra pergunta junto, né, que era sobre caminhos de cura. Né? E eu penso que uma estratégia muito potente para isso é o aquilombamento. Né? E onde, né, a gente consegue isso? É possível a gente conseguir se aquilombar numa roda de capoeira. É possível a gente conseguir se aquilombar num terreiro. É possível num evento de família, né? Quando eu retorno e me encontro com os meus e lembro da minha infância, da feijoada no sábado que a matriarca fazia. Enfim, enquanto eu estou próximo dos meus, eu me sinto mais potente. E esse é um dos caminhos de cura. E a compreensão sobre si mesmo. Né? Eu tenho compreensão, eu tenho consciência do que eu sou. Mas muitas vezes o ideal branco acaba se sobrepondo. Então eu sei da minha capacidade, eu sei da minha potência, mas vem o olhar branco e acaba tirando a minha consciência sobre mim. Então o importante é você se conectar com você. O processo do grupo de masculinidade é muito esse, né? Olhar para você, fazer com que você identifique as suas potências e a partir disso você haja com a sua verdade e não com verdades que são colocadas sobre o seu corpo, né? Sobre o seu existir, sobre o seu ser. Olha, então, incrível você falar isso, e aí eu já vou mesmo migrar para um assunto que a gente também falou hoje, né? Inclusive antes desse bate-papo. Eu estou evitando falar o nome live, porque as pessoas estão tremendo quando ouvem esse nome, né? Mas uma live, né? Não, então a gente batizou aqui de bate-papo tete a tete. E eu vou dar a introdução da palavra, da frase, mas vou concluir depois da pergunta. Então, o termo é mulherismo ou mulherisma africana. Vou repetir. Mulherismo ou mulherisma africana. Guarda esse termo e eu vou fazer a pergunta aqui. Porque tem tudo a ver com o que você disse agora. É possível, plausível, um homem preto se prejudicar se fechando em seu mundo masculino? Ele pode ser um potencial mal feito, malquisto às outras lutas, como a do feminismo LGBTQIA+, se sim, quão danosa? Vamos lá. Sim. Eu, antes disso, né, eu quero chamar para reflexão sobre qual seria o mundo preto masculino. Né? Uma vez que nós não temos um lugar na sociedade. Né? Para mim é um pouco complexa essa pergunta, porque não sei se ela está se relacionando ao samba, não sei se ela está se relacionando, a pessoa está se relacionando à hipersexualização, eu não consigo, né, ter uma compreensão aumentada sobre esse fechamento do mundo preto. E aí o restante da pergunta é: ele pode ser um potencial malfeitor às outras lutas, como o do feminismo, LGBT, e sim, quão danoso? No momento, né, que eu me fecho, independente de como, eu acabo, né, não aderindo outras verdades. E aí a gente sai do ideal de pluriversal e a gente parte para uma ideia universal. Né? Um pensamento pluriversal, ele desencadeia um raciocínio plural. Então, se eu tenho um pensamento plural, eu consigo compreender, né, várias perspectivas, inclusive a luta LGBT, inclusive a importância do feminismo, né, que por muitos anos mulheres negras, né, estiveram de frente brigando por condições precárias que os homens sobreviviam. Então é isso, né? No momento que eu me fecho, que eu não consigo compreender a importância de outras lutas, eu acabo me prejudicando e acabo prejudicando o movimento que é favorável a mim. Porque todos os movimentos lutam contra o patriarcado. Né? É que a nossa estrutura ainda, enquanto militância, independente da causa, ainda não entendeu que está todo mundo lutando contra a mesma coisa. No momento que a gente conseguir se unir,
a gente se torna uma potência, porque o tempo inteiro somos nomeados enquanto minorias, mas juntos somos maioria frente à estrutura que está colocada. Então, sim, né, é muito prejudicial, porque eu estou fechado, né, num mundo que não é meu, que não existe, e com certeza estarei prejudicando outras pessoas. Então, é muito danoso, né? É bem prejudicial, porque continuarei sozinho. Entendi. Eu quero trazer duas referências aqui. Uma referência de nome, não sei se você conhece, professor. Primeira, é uma pessoa, Dr. Renato Nogueira, né, um professor do Rio de Janeiro, incrível, um homem negro de sã consciência, sã intelectualidade. E ele já fez eu acho que ele chegou a publicar um artigo, algo do gênero, eu vi na palestra dele, e ele cita, né, falando sobre gêneros e questões de opções sexuais, que as comunidades negras do continente africano, algumas, já discutiam gênero há muito tempo. Inclusive, uma ou mais comunidades tinham como posicionamento sociopolítico de que ninguém, se não é de próprio cunho, deve ser infeliz. E se a solidão for um motivo de infelicidade, que essa pessoa se una a qualquer outra pessoa, sendo heterogêneo ou homogêneo, né? Então, acho que isso também é mais um pensamento de avanço, entender que a comunidade negra, como a intelectualidade, como a medicina, como a literatura, como as diversas ciências, então as comunidades negras, nós já temos nesse processo de ancestralidade o pensamento de cura, entendendo que a gente precisa buscar no passado, sim, a discussão de gênero, né, nos nossos antepassados, porque elas também já existiram há muito tempo atrás. Então há comunidades assim, que homens viveram afetivamente com homens, se relacionaram sexualmente e afetivamente com homens, mulheres com mulheres, e simplesmente pela opção e a razão do que talvez, né, muitos e muitas busquem hoje. O simples fato de quererem ser felizes. Eu queria dar uma segunda referência, e você é mestre nesse assunto, e vamos chavar sobre ele. Eu falei aqui o termo mulherismo ou mulherisma africana. Então, gente, eu vi que a Anne comentou e algumas pessoas comentaram. O termo não é só mulherismo, porque mulherismo é uma categoria. O mulherismo africana difere de feminismo negro, difere de mulherismo, porque é mulherisma africana. Então, primeiramente, eu gostaria que você dissertasse sobre esse termo, que é muito importante. No final, a gente vai fazer um apanhado de pelo menos 4 termos que a gente aprendeu aqui hoje, para fixar para vocês. E aí eu queria depois citar, através da referência deste livro, que eu estou propagando, sim, fazendo propaganda, que é muito importante, As Irmãs, do nosso querido Abisogun Olatunji Oduduwa, certo? Que saiu pela editora Filhos da África, As Irmãs. Está um livro pan-africanista, é uma ideologia. Não necessariamente você tem que ser pan-africanista para acreditar na mulherismo africano. Mas, por favor, professor, discorra para a gente aí. Sim, eu não sou, né, especialista no mulherismo africana. Isso. Mas, né, mulherismo africana. Mas a proposta vem muito de encontro com o meu pensamento do povo preto em comunidade. Então, o termo, né, mulherismo africana, ele é criado pela Cleonora Hudson. Norte-americana, né? Isso, ela é uma americana. Isso. Que ela criou critérios próprios, né, para avaliar a situação de mulheres em diáspora americana, para que ela conseguisse avaliar a própria realidade dela, tanto no pensamento e traduzindo isso para as ações. E o que me agrada bastante nisso é que elas convidam os homens para pensar isso em comunidade, né? Eu tenho algumas críticas com relação ao feminismo negro, não tomando partido, né, por entender que é um movimento sensacional, muito do que nós somos enquanto homens é graças às mulheres negras, né, não buscando, tomando lado, mas para mim a proposta de trabalho, o mulherismo é o que mais contempla. E no momento que elas convidam os homens para pensar essa luta, né, diferindo do feminismo negro, que muitas vezes acaba buscando ideais do feminismo e acaba
identificando homens negros enquanto adversário e não um semelhante, me chama mais atenção, né? Porque a proposta é essa, que a comunidade negra seja vista enquanto essa comunidade, onde homens e mulheres precisam juntar forças para lutar contra o patriarcado. Então, a proposta do mulherismo é essa, é fazer com que você acenda o sol dentro de você e não te dar um direcionamento para que você, né, tenha ações pautadas em uma teoria. Você precisa ser autônomo, você precisa ser plural, né? O conceito de pluriversalidade, ele é trazido também pelo Renato Nogueira, porque ele fala, né, sobre a ideia de juntar filosofias. A filosofia ocidental, ela fica o tempo inteiro pensando numa forma única de existir. E dentro dessa filosofia, não é contemplada outras filosofias. E a proposta de pluriversalidade é essa, que todos os povos sejam contemplados, que existem diversas maneiras de existir e que a gente consiga existir da maneira que seja mais adequada para a gente dentro dos saberes que a gente adquire. Então, por esse motivo que o mulherismo é algo que está mais próximo, né, da minha luta, da minha forma de trabalho e da proposta que eu levo para os lugares que eu vou. Enfim, vou jogar aqui, mas alguém já tinha me perguntado, como eu citei, falei para alguém que ia falar sobre esse tema, e falaram mais ou menos para dar um diferencial sobre o feminismo, que é tido como o feminismo branco, o feminismo negro, porém, eu não quero adentrar nesse quesito, porque nosso papo aqui é sobre... Tem tudo a ver, tá, gente? Mas eu acho que é uma outra categoria, né? Saúde mental do homem negro e periférico, caminhos de cura. Mas pediram para dar uma citada nas pequenas diferenças entre feminismo negro, mulherismo e o mulherismo africana. O que talvez tenha minimamente mais de ponto de diferencial aí entre um e outro. O feminismo é um movimento de mulheres brancas, né? Acho que a gente não precisa entrar em questão, mas é na luta das mulheres brancas por igualdade, né, onde elas buscam uma determinada competitividade entre os homens. O feminismo negro vem enquanto um movimento, né, de libertação do nosso povo com relação a movimentos coloniais. Então também tem essa proposta de buscar a igualdade entre as mulheres, porém, né, desconsidera um subgrupo. Não que desconsidera, mas, né, não contempla tanto um subgrupo que são os homens. A proposta do mulherismo é trazer ideais africanos, né, para que a gente entenda um pouco mais sobre o que aconteceu pós-diáspora. Então, traz pensamentos africanos e pensamento afrodiaspóricos e até ameríndios, né, porque elas pensam também nos povos originários. E aí, a partir disso, é desenvolver maneiras de pensar e agir individuais. Então, não tem uma regra, né? Nós não temos um estatuto que nós devemos seguir. A proposta das rodas de mulherismo é fazer com que você se desenvolva dentro de uma nova possibilidade de existir pautada em conceitos africanos. Então, vem de uma ideia, né, de afrocentricidade. É isso que o mulherismo traz, e eu vejo que essas são as diferenças dessas três propostas. O mulherismo, então, ele vai pensar você enquanto sujeito. Entendi. Olha, antes da gente adentrar, vou adentrar numa questão que talvez seja muito mais pertinente a gente. Eu estou citando a possibilidade da gente discorrer sobre mulherismo também, porque muita gente talvez não entenda o que isso tem a ver com saúde mental do homem negro. E o mulherismo já prega, né? Não estou fazendo, como eu falei, eu não sou um conhecedor, mas eu estou provocando, e como disse o mestre Saloma nessas conversas nossas daqui do Fragmento, qual a necessidade de ser objetivo o tempo todo, né? Inclusive para o homem negro, é uma provocação que eu trago para a gente. Porque a subjetividade faz parte do ser humano e principalmente da pluriversalidade do homem negro. Se eu estiver falando besteira, maestro, você me corrige aí, tá? Eu queria citar os 18, como se fossem os 18 itens que compõem o pensamento de mulherismo. Se eu estiver enganado em algum, né, pautando na referência que a gente já subiu aí, do livro das Irmãs. Então vamos lá. Primeiro, terminologia própria. 2, autodefinição. 3, centralidade da família. 4,
genuína irmandade no feminino. 5. Fortaleza. 6. Colaboração com os homens na luta da 6. Colaboração com os homens na luta de emancipação. 7. Unidade. 8. Autenticidade. 9. Flexibilidade de papéis. 10. Respeito. 11. Reconhecimento pelo outro. 12. Espiritualidade. 13. Compatibilidade com o homem. 14. Respeito pelos mais velhos. 15. Adaptabilidade. 16. Ambição. 17. Maternidade. E 18. Sustento dos filhos. Eu acho que são 18 itens muito plausíveis a se consultar, né? O que você acha? Né, pensando em comunidade, né, é isso que a gente precisa. Né? A gente precisa se ver enquanto iguais, a gente precisa da nossa autonomia de pensamento, porque enquanto a colonização sobressair sobre a nossa existência enquanto africano em diáspora, a gente vai ficar se degladiando. Né? A proposta deles sempre foi essa pra gente e até hoje dá certo. Então, no momento que a gente consegue se olhar e ter ideais próprios, fica mais fácil da gente conseguir conviver em comum. Então, a proposta é justamente essa, fazer com que consigamos estar em comunidade, pensando em aspectos comunitários. Eu sei que estamos dando várias referências aqui. Existem muitas referências de pensamento negro, brasileiro, afro-brasileiro, né? Vocês podem consultar em diversas mulheres. Você tem aí, né, Manhaninha de Xangô, você tem Tia Ciata, tem Menininha do Gantuá, você tem uma porção de pessoas, Luísa Marim, né, de mulheres afro-brasileiras de descendência africana, de alguma região da África, ou que nasceram no Brasil e contemporâneas, né? Depois eu gostaria que você citasse alguma, por favor, Everton, mas estão citando aqui uma pessoa que a gente também trabalhou muito, né, que junto com o Esquina a gente tem uma pesquisa grande, uma é a Bell Hooks, escritora afro-americana, que tem uma sensibilidade apurada na pesquisa da mentalidade do homem negro, e outra é a nossa querida Leda Maria Martins. Você que não conhece, procure. É uma leitura mais acadêmica, porém eu não estou demeritando nem diminuindo o poder de compreensão de ninguém aqui. Né? Leda Maria Martins, citaram aqui Beatriz do Nascimento. Pô, tem tanta gente. Lélia Gonzalez. Lélia tem muita Gonzalez, gente boa. Evaristo, Conceição Evaristo. Quem? A esposa tá gritando. Sueli Carneiro. Não pode faltar. Aí, ó. E é isso. Eu gostaria de oferecer uma canção que a arte existe quando a vida não dá conta, né? só a vida não dá conta. Então, tem uma canção que eu fiz para o disco Abialas e foi justamente pautando um momento de entendimento desse meu período de juventude negra e da representatividade do que é ter um amigo, né? Sendo negro, sendo nordestino. E saiu a música Fala Malandro. Você viu que todas têm um quê de divã aí, né? Enfim, mas vocês vão ver. Se eu não lembrar a letra, eu paro e é isso. Eu vou recomendar onde ouvir, tá? Fala, malandro, estão dizendo por aí que você não tá bem, mas aí cola comigo, sou teu amigo, nas horas certas ou incertas que o ponteiro falhar, dá um grito. Fala, malandro, eu tô ligado nessa ideia que malandro não para mais aí, só dá um tempo, caminha lento, que desse jeito é o tempo quem para contigo. Malandro, não dá mais falha, nego, é desse jeito, amigo, o tempo para contigo. Malandro, malandro, pra que migalha, nego, fio da navalha, e o tempo pode parar. Olha, malandro, um dia desses me lembrei de quando a gente sonhava um pouco mais em jogar bola, cantar um samba e ser o assunto oficial entre as meninas da escola. Olha, malandro,
Como eu queria que você estivesse aqui para contar um pouco mais da nossa vida, nossas histórias. Comemorar o nascimento do meu primeiro filho. Malandro, não dá mais falha, nego. É desse jeito, amigo, que o tempo para contigo. Malandro, malandro, pra que migalha, nego? Fio da navalha, e o tempo pode parar. Essa música, professor, tem gente aqui, produção cantando, tá geral em casa aqui fortalecendo. Essa música Sim. faz parte do disco Abre Alas, que eu lancei em 2018, e é um disco que traz um pensamento sobre a itinerância de um homem negro, né, de um jovem negro, que vem da Grande São Paulo, atravessando a Marginal, a Dutra, a Marginal Tietê, para chegar até o centro, e o processo de aprendizado nessa itinerância. Então, quando eu faço essa música, eu faço para um amigo que foi assassinado pela polícia no dia 2 de novembro. Isso mais de 11 anos, enfim. E foi assassinado pela polícia no dia que a gente tem como dia de finados. Isso me trouxe um trauma gigantesco. E para eu sanar esse trauma, eu tive que fazer esse disco. Para eu cantar essa música demorou muito, porque eu não conseguia lidar com esse processo de morte de um amigo que eu sou preto, de pele acentuada, né? Médio periférico, porque eu sempre vivi no meio das duas coisas, né? Eu sempre fui o cara que conseguiu acessar os Playboy porque eu tinha o que eles queriam, né? O que eles queriam? Eles queriam o contato com a quebrada. E eu tinha o contato com a quebrada. Eu sempre fiquei no meio disso. Então essa música traz esse pensamento e chama-se Fala Malandro, que é nada mais do que um esvaecer, uma exteriorização do que a gente sente. E a partir daí eu comecei a construir meu processo de cura. Beber uma água, né? Eu vou pegar o gancho, tem um comentário de uma irmã aqui, falando sobre muitas mulheres que dialogam com o feminismo negro, propõem um diálogo com a luta do homem negro ou em prol da negritude. Sim, isso é o ideal, né? É a proposta do homem negro. Eu só quis trazer a ideia do mulherismo porque está mais próximo da minha proposta de trabalho, né? Que é pensar no desenvolvimento da autonomia, e o sujeito precisa agir por si só. Então ele precisa de recursos, né, para isso. As meninas, né, que são referências no feminismo, que é a Asa e a Catiúcia, elas estudam, né? Bell Hooks, elas estudam Lélia, elas estudam Sueli Carneiro. Então, né, não tem um distanciamento. Porém, é algo que está mais próximo da minha proposta de trabalho. Então, por isso que a gente pensa a partir do mulherismo. E homens que escrevem sobre a masculinidade negra, você pode recomendar alguma coisa pra gente? Sim, então, tem o livro dos meninos, né? Eu vi que amanhã tem a live do Tago com o mestre. Tago que é o diálogo, isso, que é o diálogo contemporâneo, né, sobre masculinidades negras. É um livro sensacional, super recomendo. Tem muitos artigos também que são essenciais. O Davidson escreve muitas coisas boas. Davidson do quê? Tem Davidson Nicossi. Então temos aí o Tago, que está amanhã com a gente. Tago, a pronúncia certa é Tago Eleuá? Eleuá. Tago Eleuá, que faz parte também do nosso nicho de entrevistados, de bate-papo. O Conce, quem é ele? Davidson Nicossi, que ele faz uma leitura muito assertiva sobre Fanon, é um sociólogo, é do Instituto Ama Psique. Ele também propõe, né, muitas reflexões sobre masculinidades. Os textos, né, e a forma de posicionamento também do Roger Cicló, que acrescenta bastante para as nossas discussões. O doutor Renato Nogueira. Né? Sensacional. Sensacional, né? Mestre. Filósofo, doutor, essencial para essa discussão. Everton Mendes, psicólogo também, que tem um trabalho bem interessante com o homem. Que você fala lindamente aqui, doutor Everton Mendes, psicólogo. O doutor Amailton Azevedo, vocês precisam conhecer, que ele contextualiza a história da comunidade negra e passa, obviamente,
pelo pensamento da mentalidade do homem negro na cidade de São Paulo. Confere, tem mais alguém aí para a gente citar? Guerreiro Ramos, acho importante, né, a leitura de Guerreiro Ramos, que também traz uma compreensão importante sobre Nego Tema e Nego Vida. Salomão. O Nego Vida, Salomão, muito bem. É mestre, não acredito dá para não que, citar. né, para quem quer iniciar, acho que esses são bons caminhos. Fora, gente, estamos citando a maioria de acadêmicos estudiosos que permeiam a academia. Fora os grandes mestres e as grandes mestras que estão nas rodas de capoeira, que estão nos maracatus, que estão nos ileaxés, estão nas casas de religião e filosofia espiritual de matriz africana, fora todas essas pessoas. E a gente também pode citar as Pretas Bás, um grande beijo. A gente pode citar Mestre Pedro Peu. Enfim, uma infinidade de gente. Não dá para citar aqui, mas a gente depois no inbox pode trocar com vocês. Eu vou trazer um pensamento. Quando eu estava cantando essa música, alguém colocou aqui, né, no grupo: paternidade negra. Como ter um bom modelo de paternidade para crianças negras em um mundo sem espaço para crianças negras? Eu vou trazer principalmente esse pensamento porque você tem um filho de 11. 10, vai fazer 11. Você tem um filho de 10, eu tenho um filho de 8. Você está a caminho de uma nova paternidade e eu estou há 3 meses de uma nova paternidade. Nem te falei isso. Que bacana. É um momento bom para a gente falar disso. Então, o que você tem a dizer sobre isso, paternidade negra? Sim. É difícil pensar, né, em paternidade negra, uma vez que a maioria dos homens negros crescem sem essa referência dentro de casa, né, de pai. Então, é uma paternidade que acaba sendo desenvolvida a partir de um ideal, né? Eu idealizo uma referência enquanto, né, pai. No momento que eu me torno pai, eu tento ser essa referência para o meu filho. A paternidade do homem negro muitas vezes se dá nisso, né? Vantagens dos homens que puderam contar com a presença do pai em casa. Mas a ideia é se aproximar da gestação, se aproximar de referências positivas, né? Porque nós temos referências ao longo da nossa vida. Porém, não damos conta que são referências, né? Muitas vezes uma referência acaba sendo uma referência midiática, né? Mas prestar atenção naquele tio que te dava um pouquinho mais de afeto, prestar atenção nos mais velhos, que é muito importante. Buscar referências também, né? Tem alguns podcasts sobre paternidade, tem alguns grupos que homens negros estão pensando e revendo paternidade. No próprio grupo de masculinidade, a gente tem essa proposta de discutir, né, o que é ser um pai preto e qual é o lugar do pai preto dentro desse cenário, né, onde a criança preta ela não é muito bem vista. Então, é um exercício, né, de desenvolvimento, de empoderamento para essa criança a partir de referências que muitas vezes você não tem. Então, buscar, trocar com outros pais, participar de rodas de discussão com essa proposta auxilia nesse desenvolvimento. Eu vou perguntar, eu vou fazer talvez eu pontue aqui, mas eu vou fazer uma pergunta para você, né? Vou trazer uma pontuação rápida, porque muitas vezes eu me questiono, né? E isso na terapia a gente se pergunta o tempo todo, né? Postei há pouco tempo uma foto que eu citava, né, que a imagem do meu filho muito pequeno me trazia a lembrança de muitos sentimentos, inclusive de culpa, inclusive de desterritorialidade, de não me sentir seguro num determinado território do qual eu era muito novo, né? Eu considero que eu era muito novo, tinha uma experiência atravessada como a maioria dos homens negros, né? O meu pai perdeu o pai dele, viu o pai dele com 7 anos de idade e a outra vez que ele encontrou o pai dele foi no velório. Então eu comecei a me questionar o que cobrar, o que não cobrar desse meu pai, né? Onde eu me vejo nele, onde eu tento não repetir as mesmas coisas, porque são pluriversidades, né? São universos diferentes. Ele tem pluriuniverso, eu tenho o meu. Então, o que você traz da experiência de uma primeira paternidade e a caminho de uma segunda, sendo esse homem pós 30 anos de idade? Só vou revelar se você deixar. Sim, à vontade. O que você traz dessa experiência? Isso pessoal, não estou falando com o professor, com o doutor, estou falando com o Everton, homem negro da vida.
como a maioria dos homens negros, eu cresci sem pai. Meu pai faleceu, eu tinha 1 ano e 3 meses de idade. Então eu fui gestado, né, matrigestado pela minha mãe, pelas minhas tias e pela minha avó. E todo esse afeto que eu recebi, eu direcionei para o meu filho. Né? E além de referências bibliográficas, eu fui pai com 21 anos. E eu lembro de ter assinado uma revista, né, a revista Pais e Filhos, e me alimentado de todas as informações. E aí, juntando, né, com aquela vontade de ter alguém que eu pudesse contar, que pudesse ter referência, e mais todo esse afeto que eu recebi ao longo da minha vida. Isso me auxiliou bastante na paternidade. Além de momentos, né, que você tem todo esse amor, você está aberto para dar todo esse amor, mas tem momentos que você precisa entender que cabe uma postura mais firme, né, onde um não é necessário, onde um choro, né, para frustrar a criança, muitas vezes é essencial para que ela entenda que ao longo da vida também vão existir diversas frustrações. Então, né, teve um preparo, além do desejo, teve um preparo prévio para essa paternidade. E nesse momento é um cenário completamente diferente, né, que eu já me estabeleço enquanto homem, já tenho uma experiência anterior, né, tenho uma parceira também que pensou essa maternidade, a gente idealizou esse momento, então as coisas aconteceram em outro cenário. E com certeza eu estou muito mais bem preparado para isso. Né? Além de todas as trocas que eu tive com outros pais e com outros homens, também trouxeram ferramentas para que eu consiga desenvolver essa paternidade. Mas o segredo dela é a proximidade. Né? É necessário estar próximo do seu filho. Independente de condição financeira, independente, né, da questão do prover, que muitas vezes está, né, atrelado a gente, mas esteja próximo do seu filho. E dê bons exemplos, porque as crianças aprendem, né, a partir dos exemplos que dão. Então não adianta nada, né, você não querer que o seu filho beba, mas você bebe. Você falar para o seu filho que é errado roubar, que é errado trapacear, mas você está agindo dessa forma. Então dê bons exemplos, né? Seja para o seu filho o que você espera que ele seja para o mundo. Essa é uma questão bem importante. Uau! Gente, nosso tempo está esgotando. Quero agradecer imensamente a presença de todas, todos, todes que participaram desse bate-papo tete-a-tete. Everton, sem palavras, vou correr aqui porque a gente está a pouco de cair, mas a gente se fala. Eu só queria fazer uma correção rápida. Então é o seguinte, eu em algum momento falei opção sexual. O termo correto é orientação sexual, tá? Então, a gente sempre se corrigindo, a gente sempre se reavaliando. Mais uma para vocês. O termo correto não é opção, e sim orientação sexual. E é importante dizer que a Fragmento Urbano é um grupo de dança e que pensa muito a partir do corpo. E sabemos que os traumas também estão no corpo, principalmente, eu queria dizer, né? É um retrato da mente e do espírito e das energias que a gente vivencia. Bom, era para ser uma pergunta, mas não vai dar para ser uma pergunta, isso foi uma colocação. Everton, grande honra, quero dizer que seu trabalho é necessário, tá? Estão dizendo aqui para mim, não precisa correr, ainda tem 1 minuto, estou correndo, tá vendo como que é a produção? Eles se lascam, aí você te freia, entendeu? Mas, de antemão, eu já gostaria de agradecer imensamente o seu pensamento, agradecer pela sua vida e que os ancestrais, que todas as energias possam sempre te colocar num lugar de sabedoria e discernimento para semear, para, enfim, construir esse caminho, essas plataformas para a gente se reavaliar e dar fundamento para os nossos próximos. Muito grato de coração. Eu que agradeço pelo convite. Foi muito bom estar com vocês. Espero que a gente consiga, né, realizar o evento da forma que aconteceria, né, no espaço físico, atraindo pessoas. Acredito que vai ser muito grandioso também. Eu queria deixar uma dica, né, para os homens, para que busquem o autocuidado. Para as mulheres que têm homens ao lado, estimulem os homens, porque a maioria dos homens que chegam na minha clínica, na clínica e no grupo, né, chega e eu pergunto, por que você está aqui? A maioria fala, porque minha mulher mandou. Então vocês são fundamentais, né,
nessa ajuda, né, que os homens precisam, porque tem uma estrutura aí, né, do machismo que faz com que a gente não se cuide. E tendo um estímulo, né, de uma pessoa que o homem tem afeto, de pessoa que ele gosta, fica mais fácil para essa busca. Então, incentivem os seus parceiros, porque é fundamental. Everton, mais uma vez, grande abraço. Saúde, saúde, saúde e harmonia para todas as pessoas presentes. Muita saúde, cuidem-se, consciência e reconsciência. Vamos que vamos. O amor é a luz da trajetória e a chave da vitória. Valeu! Fragmento urbano. Abraço. Nem sonhar, desistir, nem pensar. Nascimento e dor, o grito chama a alma pra realidade crua desse corpo nu. É muito louco, é mó sufoco, viver um dia após o outro nesse mundo cão. Nascimento e dor, o grito chama a alma pra realidade crua desse corpo nu. É muito louco, é mó sufoco, viver um dia após o outro nesse mundo cão. É difícil pra gente que se divide